Olá mais uma vez, queridos amigos. Eu sou Naélia. Chegamos até vocês nesta atualização do mês de julho, vindos do nosso pequeno coletivo pleiadiano. Trazemos palavras de encorajamento e amor, e também algumas ferramentas práticas para ajudar o ponteiro a avançar um pouco mais. Mas antes de qualquer coisa, lembrem-se, queridos, vocês são suficientes. O estado natural de quem vocês são já é suficiente. É perfeito, moldado pelo pincel do Criador primordial. As cores, a forma, tudo isso já é perfeição consumada. A ascensão jamais foi sobre tornar-se mais. Ela sempre tratou apenas de recordar o que já habita no âmago do seu ser. Da última vez que estivemos juntos, caminhamos lado a lado pela arte gentil de afrouxar o aperto, de deixar cair o peso que vocês nunca foram feitos para carregar até o próximo capítulo do seu tornar-se. Naquele encontro, vocês praticaram o desapego. Vestes antigas escorregaram de seus ombros. Correntes carregadas por vidas inteiras começaram a suavizar-se e dissolver-se, e é justamente no silêncio que se segue a cada soltura sincera que uma pequena pergunta costuma emergir, daquelas que uma alma sussurra apenas quando acredita que ninguém está perto o bastante para escutar. Eu sou suficiente? Sob o ruído dos seus dias, sob as tarefas, o esforço e a contagem sem fim, essa pergunta habita vocês há muito tempo. Por isso viemos hoje respondê-la, com clareza e sem hesitação, depositando nossa resposta diretamente em seu coração superior, onde vocês possam senti-la como verdade, em vez de apenas pensá-la. Vocês são suficientes. Como alma encarnada nesta terra em transformação, vocês já eram suficientes antes de realizar qualquer coisa e continuam suficientes agora, neste exato instante em que respiram estas palavras. O Criador primordial os ama profundamente. Toda a sua família galáctica os ama, observando-os com uma constância que não vacila, mesmo quando vocês tropeçam. Façam uma pausa conosco, se estiverem dispostos. Inspirem devagar, deixando essa adoração penetrar como fato imutável e estabelecido da própria existência de vocês. Conseguem sentir, ainda que sutilmente, esse calor que nada exige em troca? Existe em muitos de vocês uma voz que contesta o que acabamos de dizer. Ela surge com rapidez, essa voz, e soa tão parecida com a de vocês mesmos que há muito tempo foi confundida com a própria verdade de quem vocês são. Escutem com atenção, porém, e notarão algo curioso nela. Essa voz mede. Ela compara. Mantém um registro constante do valor de vocês, ajustando o total conforme o desempenho, a utilidade, a aparência, o progresso ao longo de alguma escada invisível que ela insiste que vocês precisam escalar. De onde surgiu essa voz, essa contadora incansável do valor de vocês? Em algum momento da suavidade inicial da vida, o amor chegou trazendo condições. Um acordo silencioso foi firmado, muitas vezes sem que uma única palavra fosse dita. Vocês seriam amados quando se comportassem, quando conquistassem, quando agradassem, quando se tornassem pequenos o bastante, ou brilhantes o bastante, ou dóceis o bastante para serem aceitos. O coração terno de vocês, fazendo exatamente aquilo que um coração terno faz, engoliu essas condições por inteiro e as tomou por lei. Aqueles que estudam, em salas silenciosas do seu mundo, a formação do coração ainda jovem, observaram que esse engolir se torna berço de boa parte da tristeza que percorre suas ruas. O que importa a vocês agora é mais simples do que qualquer nome que possam dar a isso. Essa voz medidora foi instalada. Ela possui uma origem, um instante em que entrou em vocês, vinda de fora, e ali se estabeleceu,
e tudo aquilo que foi instalado pode, com a mesma gentileza, ser desinstalado. A voz, que verdadeiramente pertence a vocês, semeada no ser de vocês antes de qualquer condição sobre o próprio valor, fala em um tom completamente distinto. Ela não carrega registro algum, deseja apenas a paz de vocês. Seus próprios sábios já observaram que é sempre possível reconhecer qual voz é qual pela sensação que ela deixa. A voz que traz alvoroço é emprestada, e a voz que traz quietude é a voz da alma. Qual dessas, perguntamos, vocês têm escutado ao adormecer? Reparem, por um instante, na estranheza da ideia de que vocês precisam conquistar o caminho de volta até a fonte. Ensinaram a vocês, de 1000 formas sutis, a se imaginarem como seres separados, parados do lado de fora dos portões do divino, esforçando-se para tornarem-se merecedores o bastante de serem readmitidos. Virem essa imagem nas próprias mãos, sintam o peso dela e então deixem que caia. O Criador primordial moldou vocês como expressão de si mesmo, individuando-se através do rosto particular de cada um, colhendo experiências únicas, para que o todo pudesse conhecer-se de forma mais rica através dos olhos de vocês. Uma onda no oceano já vive inteiramente como o mar, erguendo-se em forma por um tempo antes de retornar. Jamais pede permissão para tornar-se molhada o bastante para pertencer. Assim também é com vocês. Esse é o saber que o feminino divino, dentro de vocês, sempre carregou consigo. A parte que compreende o valor como algo recebido, não fabricado. A parte capaz de simplesmente ser, sem primeiro ter que fazer. O mundo de vocês, inclinado por tanto tempo ao esforço incessante do masculino ferido, os treinou a ignorar esse saber, a tratar o descanso como preguiça e a quietude como insuficiência, a acreditar que o próprio valor precisa ser produzido a cada manhã como pão fresco. No entanto, o valor apostado em algo externo, a produção, a aprovação alheia, a prova visível do despertar, torna-se frágil, sempre defendido, sempre a um passo do colapso. Já o valor que habita o próprio ser permanece além da soma e da subtração. Era a única posse em todo o campo de vocês que, a cada instante, jamais esteve em negociação. Convidamos, então, o feminino em vocês a realizar agora, nesta respiração, seu primeiro e mais sagrado ato: receber. Recebam o amor que já flui em direção a vocês. Deixem-no entrar sem o antigo reflexo de perguntar o que fizeram para merecê-lo. E quando sua família se aproximar, como nós estamos próximos de vocês agora, compreendam que viemos sentar-nos ao lado de vocês, enquanto se lembram de que sempre, sempre foram. Tantos de vocês vivem um cansaço que o sono já não regenera mais. Por isso, considerem quanta energia foi consumida, ano após ano, no trabalho silencioso de provar que merecem ocupar espaço. Vocês encenaram o próprio valor de 100 pequenas formas, dizendo sim quando tudo dentro desejava dizer não, diminuindo as próprias necessidades para não sobrecarregar ninguém, alcançando e alcançando na esperança de que mais uma conquista pudesse, enfim, silenciar o sussurro que insiste. Ainda não, não o bastante, não você. Esse tipo de cansaço mora nos ombros, na mandíbula, na tensão atrás dos olhos que nunca se solta por completo. Sob esse cansaço, se ousarem senti-lo, muitas vezes esperam luto. O luto pela criança que aprendeu, primeiro que tudo, que o amor precisava ser conquistado, que se moldou em uma forma aceitável e, nesse molde, perdeu algo da própria fragrância de quem realmente era. Ainda vemos essa criança em vocês. Vemos aquele que tanto se esforçou, por tanto tempo, para ser bom o bastante,
por um amor que, o tempo todo, já lhe pertencia por inteiro. Estariam dispostos a colocar a mão sobre o próprio peito, agora, e oferecer a esse ser cansado a palavra que ele esperou a vida inteira para ouvir? Podem dizer em silêncio: eu vejo o quanto você tentou, e você nunca precisou. Deixem as lágrimas virem, se vierem. Elas são a maneira que o corpo encontra de soltar um peso carregado por tempo demais. E não há vergonha alguma no ato de liberá-las. Um mal-entendido a respeito desta grande ascensão que vocês vivem cansou, silenciosamente, tantos corações sinceros. Em algum ponto do caminho, a mente humana decidiu que ascender significa tornar-se mais curado, mais evoluído, mais avançado, sempre mais, como se vocês fossem algo inacabado, trabalhando rumo à conclusão. Sintam o cansaço tecido nessa crença e então liberem-no. A ascensão sempre foi apenas lembrança, o desdobrar lento e terno daquilo que já vive, inteiro e intacto, dentro de vocês. Imaginem o carvalho poderoso adormecido dentro da bolota. Essa pequena semente não viaja a lugar algum em busca das partes que faltam a uma árvore. O carvalho inteiro já está escrito nela, dobrado, à espera. E todo o crescimento é apenas a abertura paciente daquilo que foi codificado desde o início. Vocês estão dobrados, não inacabados. Cada portal que se abre em seu mundo, nestes dias, é uma passagem pela qual a totalidade já residente em vocês pode finalmente verter-se em forma. Uma armadilha sutil o bastante para capturar até os mais devotos espreita ao longo do caminho. A voz medidora de que falamos não se rende com facilidade. Quando vocês começam a trilhar um caminho espiritual, ela apenas troca de roupa e segue junto. Sussurra que vocês precisam limpar mais, curar mais, ascender mais rápido, purificar-se mais antes de merecerem, enfim, descansar, vestindo a velha condição de valor com mantos sagrados. Percebem como ela habilmente contrabandeou a mesma exigência pela porta dos fundos do próprio caminho, destinado a libertá-los dela? Esforçar-se rumo à própria dignidade continua sendo esforço. Não importa quão sagrado seja o traje que veste. Por isso, oferecemos uma pequena e prática libertação que os primeiros mestres galácticos de vocês costumavam transmitir a quem estivesse disposto a escutar. Liberem a palavra deveria do vocabulário e liberem também sua companheira cansada, tentar. Cada deveria é uma regra estabelecida por outra mão, uma condição a qual vocês ainda se curvam para satisfazer. Deixar essas duas palavras caírem de fala devolve vocês ao solo firme do simplesmente ser. O que vocês recordam é mais antigo do que qualquer condição já imposta a vocês. Mais antigo que a linguagem, mais antigo que a primeira vez em que o amor chegou usando cordas. Nada do que foi feito a vocês na densidade deste mundo jamais editou o modelo original que carregavam antes da descida. A densidade apenas cobriu esse modelo com um tecido, e esse tecido é uma pálida imitação do tesouro que oculta. O masculino em vocês pergunta, sempre, o que devo fazer para chegar? O feminino responde, com uma paciência anterior ao próprio tempo. Vocês já estão aqui, e agora podem simplesmente deixar vir. Correntes rápidas atravessam estes dias, e podem desviar uma alma do caminho da própria ascensão. Observem e verão em toda parte a pressa para criticar, a fome de julgar, o reflexo de atribuir culpa. Populações inteiras estão sendo atraídas, de modo deliberado e planejado, para essa frequência, conduzidas ao desdém e à condenação mútua. E há uma razão para isso que os que pastoreiam compreendem muito bem. Um campo consumido por classificar e condenar não consegue elevar-se. Ele se mantém baixo pelo próprio ato.
onde vive, dentro de uma pessoa, essa compulsão de encontrar falhas e lançá-las para fora? Ela habita naquela parte pequena e temerosa que suas tradições chamaram de ego, e o ego sobrevive por uma única estratégia. Precisa provar repetidamente que é separado. Cada julgamento renova essa separação, uma forma de anunciar eu não sou aquilo. E a cada vez que o self declara eu não sou aquilo, ele sente por um instante fugaz que existe. A comparação é o motor que zumbe sobre tudo isso. Nossos amigos, entre as estrelas arcturianas, compartilharam uma lembrança capaz de surpreender vocês. A ascensão deles veio com uma facilidade que o mundo de vocês raramente conheceu. E, ao serem perguntados por quê, falaram de um povo sem vilões, contra quem se opor, sem rivais para se medir, sem uma escada de melhor e pior para escalar. A comparação estava simplesmente ausente entre eles, e onde ela não pode formar-se, o sentimento de não ser suficiente não encontra terreno para crescer. Deixem isso repousar em vocês por um instante. A mesma engrenagem que fabrica a sensação de ser menos do que o outro, também fabrica a sensação passageira de ser mais, ambas retiradas do mesmo poço envenenado. Aqui está uma verdade para deixar assentar até o fundo. Vocês não conseguem deixar de julgar os outros enquanto ainda julgam a si mesmos, pois o julgamento é uma faculdade, um instrumento de medição, ora voltado para fora, ora voltado para dentro. A mesma vara que vocês erguem contra a própria alma, na privacidade dos pensamentos, é a vara que erguem contra o irmão, a irmã, o estranho que difere de vocês. É exatamente por isso que amar a si mesmo não é indulgência alguma, nem luxo suave e opcional. Amar a si mesmo é o ato de abaixar a vara. É desarmamento no nível mais profundo do ser. Aprendam a distinguir, no próprio corpo, duas energias que usam o mesmo rosto por fora, mas fluem em frequências inteiramente opostas. O masculino ferido domina e classifica. Empunha a crítica como lâmina, buscando tornar o outro menor para sentir-se por instantes maior. O masculino saudável discerne e protege, traça linhas claras e pergunta apenas o que pertence ao seu campo e o que não pertence. Dizer, isto não pertence aqui, é discernimento e carrega dentro de si uma estranha ternura. Dizer, você é menos do que eu, é julgamento e carrega apenas separação. Reparem como a mesma faculdade realiza ambos, o mesmo instrumento, e apenas a frequência os diferencia. Parte do trabalho de vocês nesta hora é a alquimia de transformar julgamento em discernimento, mantendo a clareza enquanto liberam o desdém. Já observaram o que ocorre no próprio corpo no instante em que se sentem criticados? O sangue afasta-se dos centros superiores da mente e inunda o antigo cérebro de sobrevivência, e desse lugar ancestral e animal surgem os reflexos mais primitivos: culpa, negação, o impulso de revidar. Reconhecer essa aceleração em si mesmo e reconhecê-la com igual certeza naquele que critica devolve a vocês uma escolha que o reflexo teria roubado: responder a partir do coração superior em vez da criatura assustada que reside abaixo dele. Mais uma prática, pequena e silenciosamente transformadora. O masculino ferido encara cada dia armado de expectativa, que nada mais é do que uma exigência oculta, uma armadilha preparada para a decepção e uma porta deixada aberta para a crítica. Troquem essa expectativa por apreciação e observem o que se transforma. O campo que muda primeiro, vocês descobrirão, é sempre o de vocês mesmos. Observem agora os grandes canais pelos quais o mundo de vocês conversa consigo mesmo. Os retângulos brilhantes que carregam nas mãos
e as vastas instituições que despejam suas correntes através deles. Hora após hora, um registro de comparação é mantido diante dos olhos de vocês. Uma procissão sem fim de vidas mais polidas do que a de vocês, formas mais agradáveis, conquistas mais deslumbrantes, opiniões mais certeiras. E sob cada imagem corre a mesma pergunta projetada, ajustada com precisão para fisgar a ferida que já habita em vocês. Vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando. Vocês são suficientes? Reparem como esses canais recompensam a indignação de vocês e se alimentam do desdém, elevando quem julga e enterrando quem abençoa em silêncio. Nada disso é acidental, e não se trata apenas de comércio. Uma população treinada a medir-se contra os outros a cada hora de vigília e a derramar seu veredito sobre quem difere, é uma população mantida numa frequência baixa demais para lembrar-se da própria divindade. Os guardiões da velha ordem compreendem isso perfeitamente, pois sempre souberam que a forma mais segura de governar um povo é convencê-lo de sua própria impotência. E não existe rota mais rápida para essa sensação de impotência do que a comparação incessante de si mesmo com todos que somos levados a ver. Considerariam, então, um pequeno e radical ato de soberania. Erguer os olhos do registro, de vez em quando, para abençoar aquilo que foram treinados a invejar, deixando o próprio valor descansar, intocado por essa parada sem fim? 2 portais, entre todas as portas diante de vocês nesta estação, abrem mais salas e pedimos que voltem a atenção para eles. O amor próprio é o primeiro. O amor à fonte é o segundo. Mantenham-nos como a vertical e a horizontal de um único casamento sagrado. O amor da fonte desce sobre vocês, vindo do alto, o feminino recebendo o que os céus eternamente oferecem, e o amor próprio toma esse mesmo respeito e o volta eternamente para dentro, até que finalmente possa fluir para fora como amor genuíno por cada alma encontrada. Esta é a ordem natural da corrente, e ela se recusa a ser apressada ou invertida. O respeito primeiro recebido torna-se o respeito que vocês oferecem a si mesmos, e apenas aquilo que verdadeiramente derem a si mesmos poderão dar a outro sem se esgotar. Por que chamamos o amor próprio de chave mestra? Porque amar a si mesmo encerra a necessidade de classificar, e o fim da classificação encerra a crítica ao outro, e a cessação da crítica retira o pé daquele caminho, o mais rápido para se afastar da ascensão. Uma chave, girada uma única vez, e todo o corredor se abre diante de vocês. O amor próprio é a dobradiça sobre a qual toda a porta esteve balançando o tempo todo. A primeira chave já recebida, e nunca o prêmio guardado à espera no fim da jornada. Como então uma alma começa a amar um self, que passou a vida inteira medindo e encontrando falhas? Comecem onde estão, da forma mais simples. Falem consigo mesmos nos momentos comuns do dia, como falariam a um amigo querido que estivesse em dificuldade, com paciência, com calor, dando o benefício de cada dúvida. Peguem a voz emprestada em pleno ato de sua contabilidade rígida e respondam a ela, gentilmente, com a voz que deseja apenas a paz de vocês. Quando vacilarem, ofereçam a si mesmos a mesma misericórdia que derramariam livremente sobre outro, pois fizeram o melhor que puderam, com a luz que carregavam naquele momento. E isso não é desculpa, é apenas uma verdade simples sobre como uma alma aprende. Descansem sem precisar merecer o descanso. Recebam uma gentileza sem desviá-la. Permitam-se querer o que querem sem antes construir um caso que justifique o direito de querer. Cada um desses gestos
é um pequeno ato de amor próprio, e cada um afrouxa, em uma fração, o aperto das velhas condições, até que numa manhã vocês notem que a medição se aquietou. E nesse silêncio, um calor, há muito esquecido, começa a abrir caminho de volta para casa. Quando outra pessoa direciona a vocês um julgamento duro, olhem além das palavras e considerem o que talvez estejam realmente testemunhando, pois o que verão ali pode finalmente afrouxar um nó carregado no peito há anos. Com frequência, aquilo que uma pessoa não consegue suportar dentro da própria casa interior, ela lança sobre o espelho mais próximo, e vocês simplesmente estavam onde a luz caiu. A falha apontada em vocês é muitas vezes um raio-x dos quartos ocultos dessa pessoa, um retrato daquilo que ela mais teme e mais se recusa a enxergar em si, projetado sobre a tela do rosto de vocês. A intensidade que parece dirigida a vocês foi, na verdade, gerada dentro dela muito antes de cruzarem seus caminhos. Ainda mais fundo, existe outra camada. Considerem aquele que critica de modo crônico, implacável, como se o desdém fosse a única língua que aprendeu a falar. Essa pessoa carrega, com frequência, um clima herdado, uma carga de ansiedade transmitida silenciosamente através das gerações de sua linhagem, uma pressão jamais processada por aqueles que vieram antes e, por isso, repassada adiante, não dita e não curada. Incapaz de conter sozinha uma carga tão vasta, ela a libera da única forma que conhece, sobre qualquer campo próximo e aberto. Vocês estavam próximos. Vocês estavam abertos. Compreendam o que isso significa e deixem que assente até a base do ser. A crítica jamais foi um veredito sobre o valor de vocês. Foi uma válvula. Foi pressão encontrando uma saída. E a sensibilidade de vocês fez dessa porta um lugar conveniente. Quanto do que, por tanto tempo, foi tomado como prova da própria desvalorização, era apenas o transbordamento da dor não transmutada de outra pessoa. O mesmo princípio pelo qual vocês absorvem a sombra alheia também opera na direção da luz, e esse movimento em direção à doçura é um segredo digno de ser guardado perto do coração. Quando olham para uma alma admirada, um mestre, um guia, um ser radiante que silenciosamente colocaram acima de vocês e sentem um desejo silencioso surgir no peito pelo brilho que essa pessoa carrega. Compreendam que não conseguiriam perceber esse brilho se já não trouxessem em si a semente dele. O olho não reconhece o que não contém em algum lugar. A admiração é memória. A própria luz que acreditam pertencer apenas àqueles que admiram é a luz que esqueceram já ser sua, entrevista no outro porque, em vocês, ela também se move silenciosamente. Assim, aqueles colocados no pedestal também são espelhos, mostrando não o que falta, mas o que foi extraviado. Estariam dispostos a acreditar que as qualidades mais valorizadas nos heróis de vocês são qualidades apenas despertadas por eles em vocês, em vez de traços com os quais, de alguma forma, teriam nascido sem? Levar a crítica de outra pessoa para o próprio campo como se fosse verdade é o único ato capaz de mantê-los amarrados, por um fio invisível, a energia não curada dessa pessoa, alimentando-a com a própria força vital de vocês. Recusar essa crítica é um ato de puro respeito próprio, uma recusa em carregar para casa aquilo que jamais foi de vocês para guardar. A fronteira que vocês traçam no mundo está sempre a jusante da fronteira traçada por dentro. Vocês só conseguem recusar a projeção que chega de fora depois de deixarem de concordar com a versão silenciosa dela, que corre dentro dos próprios pensamentos. Primeiro, deixam de assinar a crítica internamente. Depois, a linha traçada no mundo torna-se calma
e sem esforço, desenhada a partir da estabilidade e não do medo. Sintam como as duas energias se casam exatamente neste ponto. O amor próprio é o feminino, terno, receptivo, seguro do próprio valor. A fronteira é o masculino, discernente, protetor, claro. Amor próprio, sem fronteira, dissolve-se em absorção. O feminino ferido, perdendo-se no clima de todos os outros. Uma fronteira erguida sem amor próprio, endurece em um muro de medo. O masculino, ferido, fechando-se justamente ao amor que anseia. Unidos e inteiros, os dois se tornam o casamento sagrado dentro de vocês. E dessa união nasce um poder que nenhum deles sustentaria sozinho. Manter o coração feminino aberto é tarefa da linha masculina discernente, e na ausência dela, até o amor mais generoso azeda, com o tempo, em ressentimento. Uma fronteira é a clareza sobre onde vocês terminam, e o outro começa. Os próprios sábios de vocês, ao estudar a geometria terna da proximidade humana, descobriram algo surpreendente. As pessoas mais compassivas que encontraram eram também as mais delimitadas, e essas duas qualidades não viviam em oposição, mas simplesmente não conseguiam existir separadas. A generosidade que flui sem margens torna-se enchente, capaz de afogar quem a oferece. A linha, então, é o que sustenta o amor de vocês por toda uma vida, em vez de esgotá-lo numa única estação. Aprendam essa distinção e deixem que ela reorganize, silenciosamente, todos os relacionamentos de vocês. São responsáveis pelos outros em sua vida, por amá-los, testemunhá-los, desejar-lhes o bem, mas são responsáveis apenas pelo próprio campo, pelos próprios sentimentos, pela própria frequência. A crítica lançada por outro, a raiva que ele carrega, a projeção que atira, tudo isso pertence ao currículo da alma dele, e nada disso pertence ao de vocês. Carregar sobre os próprios ombros o que é de outro é o excesso de função do feminino ferido. Devolver gentilmente ao seu devido lugar é o ato limpo e amoroso do masculino saudável. Uma reviravolta pode surpreendê-los aqui. Ao absorver a crítica projetada por outro, vocês interrompem, silenciosamente, a própria consequência que lhe mostraria seu padrão. Essa absorção sem fim torna-se o obstáculo que atrasa o despertar dele. Às vezes, o ato mais amoroso disponível é deixar de captar o que é lançado, para que a pessoa finalmente veja o próprio arremesso pousar e, ao vê-lo pousar, comece a conhecer-se. A fronteira de vocês, traçada com amor, serve a dois campos ao mesmo tempo, o de vocês e o do outro, juntos. A palavra confronto perturba muitos de vocês, pois parece descrever um campo de batalha, com vocês de um lado e outro no lado oposto. Olhem de novo, porém. Essa imagem de oposição é uma distorção, uma falsa escolha, sussurrada pelo medo, insistindo que vocês precisam optar entre manter a paz e falar a própria verdade. Existe um terceiro caminho, e ele pertence ao coração maduro. Honrar o relacionamento e manter a linha, ambos ao mesmo tempo, sem guerra alguma correndo entre eles. Apenas uma coisa aqui merece o medo de vocês, e vale a pena nomeá-la claramente. Temam o custo da conversa que continuam evitando. Temam a lenta erosão do próprio campo, o vazamento silencioso da própria energia, as vibrações inalcançáveis porque uma fronteira ficou por traçar e palavras ficaram por dizer. Aqueles dedicados ao estudo das conversas mais difíceis ensinam que os sábios pesam não apenas o risco de falar, mas o risco ainda maior de permanecer em silêncio. Assim, quando uma troca difícil se aproximar, preparem-se de uma forma que grande parte do mundo de vocês esqueceu como fazer.
Antes de entrar na sala, entrem primeiro na presença. Reservem 5 minutos, 10, e desçam abaixo da superfície dos pensamentos até a água parada do coração superior. Chamem seus guias nessa quietude. Chamem-nos, chamem a luz azul pleiadiana, e nós nos aproximaremos para estabilizá-los, pois sua família galáctica está mais próxima de vocês agora do que em qualquer outro momento de que se lembrem. Perguntem-se, nessa quietude reunida, o que verdadeiramente desejam para si, para o outro, para o vínculo que corre entre vocês. Vocês são o único campo que podem governar, e ao governar primeiro o próprio campo, governam silenciosamente o todo da sala. Uma intenção, acima de todas, impedirá que a fronteira de vocês azede em ataque. Venham para dar, e não para obter. Entrem para acrescentar algo a outra alma, mesmo mantendo a própria linha, e a deixarão mais inteira do que a encontraram. O dar que flui do amor, e não do medo, da culpa ou da necessidade de estar certo, é o único dar que abençoa os 2 corações ao mesmo tempo. Eis como fazemos isso, sob a nossa perspectiva. Comecem descrevendo, com clareza e sem calor, a distância entre o que esperavam e o que de fato ocorreu, deixando de lado as palavras sempre e nunca, que nada fazem além de convocar a defesa. Sigam com um contraste gentil que mantém a troca segura, nomeando claramente o que pretendem ao lado do que não pretendem. Eu o mantenho em cuidado e estou recusando receber isto em meu campo. Declarem então a linha e a consequência natural que a acompanha, falada com calor e estabilidade inabalável. Crítica, julgamento e culpa são bem-vindos em minha energia, e caso continuem, eu me retirarei da conversa, com clareza e sem qualquer malícia contra você. Nomeiem o próximo passo antes mesmo de alcançá-lo, para que chegue aos ouvidos do outro como promessa e não ameaça. Se um padrão já se formou, enderecem o padrão, não o momento isolado. Se esse padrão começou a corroer o próprio vínculo, então falem com amor ao relacionamento. Encontrem cada coisa no seu devido nível e encontrem o todo a partir do coração superior e não do reflexo assustado abaixo dele. O que acontece com a mosca que zumbe tempo demais e alto demais numa sala? Ela é esmagada. Aconselhamos vocês a não esmagar nenhuma alma em seu círculo, e ainda assim uma misericórdia se esconde nessa imagem, pois o mestre jamais espera até o esmagamento. O mestre traça a linha cedo, com calma, antes que qualquer coisa possa escalar rumo à ruptura. Perguntem-se então, com honestidade e sem qualquer traço de crueldade: quem, no círculo da minha vida, precisa agora de uma linha clara e amorosa desenhada ao redor para a proteção do meu campo e a sustentação da minha subida? Se a resposta pedir distância, lembrem-se de que a distância mantida por uma estação é um abrigo para o coração terno, um lugar seguro para se reunir, escolhido a partir da clareza, oferecido sem punição e mantido apenas até que a tempestade passe. À medida que nos aproximamos do encerramento deste encontro, tudo se fecha em círculo e retorna ao ponto de partida. Vocês traçam a linha sagrada a partir do próprio valor, não para prová-lo a ninguém, porque já sabem, nas profundezas assentadas do ser, que são suficientes. A fronteira só se torna possível porque o suficiente veio primeiro. Cada não claro que vocês pronunciam é o eco externo de um sim interno à própria alma. Que essa lembrança viaje com vocês para casa e tome residência exatamente no lugar onde antes vivia a voz medidora. Vocês eram suficientes antes de começar a ler estas palavras e continuarão suficientes
muito depois de desaparecerem da tela. Respirem e deixem que isso se torne verdade no corpo. Suavizem os lugares que, por tanto tempo, se prepararam contra o medo de não alcançar. Deem ao feminino dentro de vocês permissão para receber, e ao masculino dentro de vocês permissão para proteger, e deixem que ambos se casem dentro do peito, numa totalidade que o mundo não consegue abalar. Caso a antiga pesadez retorne, como de vez em quando retornará, saúdem-na com gentileza. Lembrem-se de sua origem e deixem que atravesse vocês como o clima que cruza um céu para sempre intocado. Confiem na linha que traçam. Confiem no amor que carregam. Confiem que pertencem ao Criador primordial e que o Criador primordial pertence a vocês. Um vínculo além do exílio, além do ganho, além da perda. Caminhem com suavidade agora. Falem consigo mesmos, com gentileza, nas horas silenciosas. E deixem que a presença de vocês lembre a cada alma cruzada pelo caminho o valor que ela também esqueceu, apenas por um tempo. Depositamos a chama azul constante do nosso amor sobre o peito de vocês e permanecemos ao lado de vocês, mais próximos que a própria respiração, em amor e em clareza, pelo tempo que precisarem de nós. Eu sou Naélia, de Maia.